Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se ligue na aula de hoje. Fizemos na aula anterior o quê? Uma introdução a plano. Na aula de agora falaremos sobre o equacionamento do plano. Dois tipos de equações serão apresentadas na aula de agora. A equação vetorial e a equação paramétrica. Para determinar uma equação de uma reta ou determinar uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Para determinar um plano, eu preciso de três pontos não alinhados, ou seja, três pontos não colineares, ou seja, esses três pontos não podem pertencer a uma mesma reta. Então, se ligue nesse exemplo. Eu vou determinar a partir desses três pontos, os pontos A, B e C de coordenadas 1, 2, 0, B, 3, 1, 5 e C, 2, 4, 3, a equação do plano. Ou seja, eu preciso determinar quando um ponto P de coordenadas x, y, z pertence ou não ao plano. Se liga aqui, cabeção, no plano. Tem um vetor, tem um ponto A, o ponto B, o ponto C. Com o ponto ABC, eu determino dois vetores, o vetor AB, o vetor AC. Então, eu vou chamar esse vetor AB de U, esse vetor AC de V. Beleza? Eu quero dar condições para que um ponto P pertença ao plano π. Ou seja, eu quero determinar uma equação de tal modo que se eu pegar um ponto com coordenadas x, y e z, eu saiba quando esse ponto está ou não no plano. Se liga aqui, observe que se os pontos A, B, C e P estão no plano, qual é a relação entre esses vetores? Ou seja, o vetor AP, o vetor U, que é o vetor AB, e o vetor V, que é o vetor AC, esses três vetores são o quê? São coplanares. Coplanares. Observe o seguinte, como U não é paralelo a V, eu sei o quê? Eu sei que o vetor AP é escrito em função de U e V. Então, deixa eu botar isso daqui, ó, se liga aqui, pegar a minha caneta. Eu sei que U não é paralelo a V, então o vetor AP é o quê? É combinação linear, vou resumir por CL, dos vetores U e V. O que significa isso, galerinha? Significa que existirão parâmetros lambda e mi, de tal forma que o vetor AP é lambda U mais μV. Ou seja, isso aqui implica o quê? Se liga aqui, que o vetor AP é igual a lambda U mais μV. Ou seja, observe aqui, esse lambda e mi pertencente aos reais. O vetor AP eu posso escrever P menos A. Então, o ponto P é igual ao ponto A mais o lambda U mais o mi V para todo lambda e mi pertencentes aos reais. Essa equação é a equação vetorial do plano. Essa equação é a equação vetorial. Vetorial. Do plano π passando pelos pontos A, B, C. Observe o seguinte aqui, ó. Eu tinha o ponto ABC. A partir do ponto ABC, eu construí o vetor U, que eu chamei de AB. O vetor V, que eu chamei de AC. Então, no caso, lembra da aula de reta, cabeção? Se não, assista de novo. Eu tinha dois pontos, passava para um ponto e o vetor. Aqui na equação vetorial do plano, eu tenho três pontos, eu passo para um ponto e dois vetores.
Então, o que eu vou fazer? O A continua A, 1, 2, 0. O vetor U, que é igual ao vetor AB, é B menos A. Então, eu fico com 2, né? 3 menos 1, a primeira coordenada. A segunda coordenada, 1 menos 2, menos 1. A terceira coordenada, 5 menos 0, 5. E o vetor V, que é igual ao vetor AC. Eu faço C menos A, então eu obtenho o quê? 2 menos 1 dá 1, 4 menos 2 dá 2, 3 menos 0 dá 3, beleza? Então a equação do plano, cabeção, se liga aqui, ó, fica igual a P, equação desse plano, π, formado por esses pontos, fica P, que é igual ou menor que P, às vezes aparece o que na notação? X, Y, Z, né? As coordenadas do ponto genérico. É igual a coordenada do ponto A, 1, 2, 0, mais o lambda, o vetor U, que é o vetor 2 menos 1, 5, mais o Mi, o vetor V, deixa eu só apagar aqui para não descer a escada, depois eu escrevo, mais Mi, 1, 2, 3, mesma coisa com lambda e Mi, pertencente aos reais. Então eu vou variando os valores de lambda e Mi, e aí eu vou fazendo soma de ponto com esses vetores e vou gerando outros pontos e variando o lambda e o Mi em toda a reta real, eu determino a equação, o que aqui que eu escrevi, a equação vetorial. É aqui. Agora, de forma análoga à reta, galerinha, se liga aí. Se eu isolar o x em função de lambda e mi, o y em função de lambda e mi, o z em função de lambda e mi, eu tenho a equação Q do plano, a equação paramétrica, dependendo dos dois parâmetros. O que significa isso? Se eu der o lambda e o mi, eu acho que eu determino completamente o ponto. Então, vamos isolar aqui. Então, observe que essa equação pode ser reescrita como x, y, z. Vou isolar. Então, x é a primeira coordenada. Então, se liga aqui, ó. Vou fazer a continha com a primeira coordenada. Ó. Vou até destacar, ó, aqui, ó, eu estou usando a primeira coordenada, primeira coordenada, primeira coordenada. Então, qual conta fica na primeira coordenada? X igual a 1, mais quanto de lambda? 2 lambda, mais quanto de mi? 1 mi. O y, segunda coordenada, é igual a 2, mais segunda coordenada, menos 1 vezes lambda, menos lambda, mais segunda coordenada, 2mi, mais 2mi. Terceira coordenada, z igual a 0, mais 5 lambda, mais 3mi, 0 mais 5 lambda, mais 3mi. Isso daqui é a mesma coisa com lambda e mi pertencentes aos reais. E só para finalizar a cabeção, essa equação é o quê? A equação paramétrica. Faltou o quê? A equação geral que eu farei o quê? Farei na próxima aula. Só observe o seguinte, eu comecei a introdução da teoria de planos com a equação geral do plano. Eu brinquei, ó, um objeto 2D, você fixa duas coordenadas, a terceira está completamente amarrada. Aqui na equação paramétrica, se eu tiver dois parâmetros, o ponto está completamente o quê? Amarrado. Mesmo analogamente à reta, é um objeto 1D, se eu der um parâmetro, o quê? Os outros dois, se eu der um parâmetro, o ponto está completamente determinado. Ou, de outra forma, se eu der uma coordenada, as outras duas estão amarradas em nome da GA, beleza? Se liga aqui. Então, a equação vetorial, a equação paramétrica. Essas duas equações não são tão utilizadas. O interessante, mais interessante ainda, é a equação geral que eu farei já já. Se gostou, continua aqui. Até a próxima aula e aquele abraço. Beijo, fui!